Olá amigo, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. É um prazer ter você aqui comigo. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o arrependimento à luz da psicologia. Esse sentimento tão controverso que faz com que nós, de fato, nos conheçamos melhores cada dia mais. É importante dizer que é um sentimento que todos nós experimentamos e, mais do que isso, ele tem e desempenha um papel fundamental, não somente na nossa tomada de autoconsciência, consolidando então um melhor aprimoramento no nosso autoconhecimento, mas também no nosso bem-estar emocional. Esse sentimento ele tem algumas faces interessantes para a gente trabalhar e nós começaremos a trabalhar isso a partir de agora. O que é o arrependimento, então? O arrependimento é basicamente um desejo retroativo. É quando nós temos muita vontade de reprisar alguma decisão ou algum julgamento, modificando o resultado através de uma decisão que nós tomamos. É quando vem justamente aquele famoso pensamento intrusivo do e se tivesse sido dessa forma ao invés desta? É realmente aqui que mora o arrependimento. O arrependimento, ele por sua vez, é uma emoção negativa, que de fato nos conduz ali à culpa, à frustração. É uma emoção intensa, então, que resolve nos tirar o conforto, trazendo algumas características super importantes. Dentre elas, os pensamentos intrusivos, como eu já havia citado anteriormente, que nos faz nos colocar perspectivas, e esse tanto de perspectiva ele traz um componente correlato, a ansiedade. A ansiedade muito é a presença de incertezas. O que significa na prática? Quando uma pessoa tomou uma decisão, ela está frustrada com aquela decisão, vem uma emoção negativa referente àquela decisão, então ela nutre um sentimento de tristeza profunda e começa a vir pensamentos intrusivos do tipo, poxa, se eu tivesse tomado a decisão A ao invés da B, eu estaria melhor. E se eu tivesse comprado o celular que não estava na promoção e não tivesse dado problema, eu teria menos prejuízo. São pequenas frustrações que nos colocam em pontos de ansiedade em decisões futuras. Isso porque a ansiedade, novamente, ela é a presença de incertezas. É justamente a nutrição de tantas possibilidades que nos deixa justamente estagnados em decisões futuras, muitas vezes nos fazendo, inclusive, ao invés de pessoas ativas no sentido de agir frente às oportunidades, nos faz pessoas inativas referente às oportunidades. E é justamente aqui que mora, inclusive, um dos principais perigos, porque quando nós falamos do arrependimento, nós estamos falando de ação versus inação. E é importante dizer que nós temos duas perspectivas aqui. Quando nós agimos e nos arrependemos, nós tendemos a ter no palco das nossas emoções sentimentos negativos e emoções negativas, sim. Só que são muito menos duradouras porque você entrou em ação. Em contrapartida, você quando não entra em ação, ou seja, quando você está no estado de inação, você tende a ter um sentimento de arrependimento muito maior, porque você sequer tentou fazer aquilo que você teoricamente havia se proposto em sua mente, ou diante daquelas oportunidades que foram lhe sidas apresentadas. Então é importante a gente trazer aqui que a psicologia do arrependimento, ela basicamente, de forma didática, contempla 4 partes importantes. São elas: ação versus inação, que é essa explicação que eu fiz aqui há pouco com vocês, e as pesquisas elas mostram que quanto maior o arrependimento, maior está a relação
entre as coisas que nós não fizemos do que com os erros cometidos por algo que nós fizemos. Nós temos também, dentro desse ciclo, ou melhor dizendo, dentro desse campo da psicologia do arrependimento, a relevância da decisão. A intensidade dessa decisão também caracteriza a intensidade do arrependimento. Uma vez que você tem decisões que são proporcionalmente mais importantes no que tange à tua escolha de vida do que outras, e principalmente no que tange aos reflexos dessas escolhas. Nós temos também a percepção de oportunidades, uma vez que nós temos diversas perspectivas percebidas de oportunidade e que nos fazem nos colocar mentalmente em diversos cenários, o que faz com que justamente nós fiquemos paralisados e muitas vezes até nem entrando em ação. E por último, mas também não menos importante, nós temos uma questão chamada de dimensão temporal, que é quando podem surgir imediatamente ou após decisões que nós nos arrependemos. Ou seja, eu tomei uma decisão lá atrás que impactou a minha vida aqui agora, e porque eu não tomei uma decisão acertada lá atrás, eu me arrependo e aí eu tenho consequências dessa minha decisão no futuro. Eu gostaria de trazer aqui para você alguns pontos importantes sobre os tipos de arrependimento mais comuns, para que você consiga, de fato, se preparar melhor em alguns momentos, para que você possa tomar decisões mais assertivas. E na minha mentoria, inclusive, eu trabalho ferramentas assertivas para isso, e fique tranquilo, se você ficar até o final, você vai ter uma ferramenta incrível que vai poder te ajudar a tomar melhores decisões. Primeiro, nós temos relações como um dos pontos importantes de arrependimento, uma vez que as relações elas minam bastante da gente, especialmente relações ali relacionadas à amizade, ciclo pessoal próximo a você. Isso porque, de fato, quando você tem relações muito bem estabelecidas, você facilita com que essas pessoas elas criem laços. Então, esses relacionamentos sendo trabalhados de forma intencional, você consegue basicamente minimizar a frustração, ou melhor dizendo, minimizar decisões menos assertivas referente a essas relações. Outro campo também bastante importante é com relação à carreira, especialmente um mundo em que nós estamos o tempo inteiro ali tendo oportunidades profissionais, talentos que podem ser ou não desenvolvidos. Nós temos também um forte apelo ao arrependimento quando se diz respeito à carreira, especialmente quando nós fazemos a comparação, né? Poxa, se eu tivesse escolhido a carreira tal ao invés da Y, eu teria ido muito melhor financeiramente, que inclusive já é um outro campo aqui principal de arrependimento. Porque quando nós falamos e vamos seguindo ao longo da vida, nós temos alguns campos importantes. E a carreira, ela basicamente determina os outros dois campos: educação e família. Família e, por sua vez, também o financeiro, que justamente entra aqui. Se você escolhe um curso, você meio que direciona a sua escolha de vida para aquilo. Vou dar um exemplo mais prático. Uma pessoa que faz direito, ela meio que se vincula ao país que ela fez a universidade de direito, o curso de direito, porque justamente aquelas leis que ela estuda ali durante um período é justamente para aquele país. Então ela teria que fazer um outro curso, ou melhor dizendo, ela teria que refazer o curso praticamente do zero em um outro país. É diferente, por exemplo, se a pessoa fizesse enfermagem ou medicina. O mesmo acontece, então, quando nós falamos da parte financeira. Quando nós temos questões financeiras atreladas a isso, uma pessoa que antes era médica, por exemplo, os médicos antigamente ganhavam muito bem. Hoje nós temos muito mais médicos no mercado, então a tendência é que a galera da medicina comece a migrar para outras áreas ali relacionadas à saúde por conta dessa questão financeira. E
E aí a pessoa vai começando a falar, poxa, mas naquela época dava tanto dinheiro e hoje em dia eu tenho que lutar bem mais para conseguir a mesma coisa. Não, é simplesmente porque o mercado mudou. E, logicamente, se a pessoa ela não tomou uma decisão convicta, ou seja, e aqui que entra o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, de fato, ela tende a ter maiores problemas com relação ao arrependimento. Afinal de contas, cada um pensa de uma forma e o autoconhecimento ele é justamente aqui que mora. Mas nós temos algumas funções e oportunidades importantes referente a isso. Primeiro, é importante que você entenda que é um aprendizado você tomar uma decisão errada. O arrependimento ele funciona como um professor interno que vai nos ajudar a melhorar. Você tem um refinamento decisório, uma vez que você primeiro toma maior consciência sobre si, você começa a melhorar e calibrar suas escolhas de acordo com as suas vontades. Isso faz com que você direcione suas decisões futuras de forma mais consciente. E terceiro, você começa a promover um melhor autoconhecimento no sentido amplo sobre si mesmo. Então, pessoal, nós temos pontos importantes aqui referente ao arrependimento. Antes de eu ir com vocês na parte de como lidar com esse arrependimento, eu quero simplesmente trazer 3 pontos importantes de quando esse arrependimento ele se torna problemático. Quando ele gera ansiedade, quando ele traz uma proporção de caos tão grande que começa a te colocar num arrependimento crônico, contribuindo para quadros depressivos e principalmente quando você tem uma ruminação, ou seja, pensamentos intrusivos, negativos, repetitivos, referente a um estado de arrependimento de decisões. Como então, Gustavo, lidar com o arrependimento? Você tem basicamente 3 formas e aí eu te dou a ferramenta para você tomar melhores decisões e a gente encerra por aqui. Primeiro, mindfulness, você deixar literalmente os pensamentos fluírem, é uma técnica de atenção plena para você observar seus sentimentos sem julgamento. Então, você fazer a meditação diária, nós conseguimos de fato reduzir a ansiedade, clarear melhor as decisões, as possibilidades de decisões que nós temos a partir do mindfulness. Depois nós temos uma reavaliação cognitiva, que é justamente a capacidade de nós transformarmos a perspectiva sobre experiências passadas. E aqui que mora a grande chave. Você não pode ficar muito tempo remoendo uma decisão passada, porque você gasta muita energia lá. É importante que você entenda, por exemplo, tomei um prejuízo. Poxa, isso é um aprendizado para mim. Eu já sei que eu não tomarei mais prejuízo numa situação semelhante a essa, porque justamente eu me liberei emocionalmente fazendo uma reavaliação cognitiva. O mesmo acontece então quando você faz um auto-perdão, e é justamente aqui que mora. É uma prática do auto-perdão quando você se libera, faz esse ritual de liberação, né? E por último, pessoal, mas não menos importante o que você esperou até o final. Como tomar então melhores decisões? Você tem aí a ferramenta da árvore de decisões, que é justamente quando você vai colocar suas perspectivas, pontos negativos e positivos frente àquela decisão e vai eliminando, contrabalanceando. O que seria esse contrabalanço, Gustavo? Eu normalmente faço assim, poxa, o que é mais importante para você dos pontos positivos que nós listamos? Poxa, é esse aqui. O seu ponto principal no lado positivo bate o ponto principal do lado negativo? Sim ou não? Sim, não. E aí a gente consegue tomar uma melhor decisão referente a isso. Espero que tenha te ajudado de fato e considere se inscrever nesse canal e compartilhar com as pessoas que você ama. Forte abraço e até a próxima. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.